Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica do Discípulo, da PIB de Ponta. Estamos percorrendo o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia, que à época era chamada de Ásia Menor. Um roteiro que mistura história e religião, além da oportunidade de ver lindas paisagens desse país. Hoje, a igreja de Sardes é o nosso destino. Vamos juntos? Com menos de 6.000 habitantes, a pequena aldeia de Sardes está localizada aproximadamente 60 quilômetros a sudoeste de Tiatira e cerca de 85 quilômetros de Esmirna. Esta pequena aldeia na província de Manisa não retrata nem mostra a glória e majestade da antiga cidade que um dia esteve aqui, Sardes. Como uma das cidades mais antigas da Ásia Menor, Sardes era a capital do poderoso reino lidiano, que dominava grande parte do mar Egeu antes dos persas chegarem. De 560 a 546 a.C., o rei Creso, famoso por sua riqueza, fez de Sardes o seu lar. A antiga cidade foi construída junto ao rio Pactalos, um afluente do rio Hermo. A Acrópole, como já vimos em outras ocasiões, que é a parte alta das cidades na Turquia, a Acrópole da cidade foi estrategicamente localizada em cima de um esporão do Monte Timolo, com as suas paredes de rocha quase perpendiculares, subindo 500 metros acima do vale inferior em todo o lado sul. Era essencialmente inacessível e proporcionava uma fortaleza natural. À medida que Sardes foi crescendo, tornou-se necessário desenvolver uma cidade baixa ao norte e a oeste da Acrópole, às margens do Pactolos. Sardes era uma cidade rica, especialmente porque aqui perto, no leito do rio Pactolos, foi encontrada uma jazida de ouro. As moedas de Sardes, as primeiras cunhadas pela humanidade, eram conhecidas pela pureza do seu mineral. Devido ao ouro e ao seu comércio tapeceiro, ou seja, a confecção de tapetes, a antiga Sardes se tornou famosa, atraindo os melhores artistas e escultores da Ásia. O resultado disso foram edifícios ricamente adornados. Essa sinagoga impressiona não só pelo seu tamanho, podia abrigar mais de 1.000 pessoas, mas também pelos detalhes da sua decoração. A sinagoga Sardes, a maior de todas da diáspora que estão fora da Palestina, tem várias características interessantes. Situada no coração da cidade romana, parte integrante do complexo de ginásio e termas, revela a notoriedade dos habitantes judeus e a sua integração na sociedade de Sardes. A entrada da sinagoga conduzia a um pátio com um grande chafariz no centro. 3 portas abriam o caminho do pátio para o salão principal. Entre as 3 portas, havia 2 grandes compartimentos, provavelmente continham os pergaminhos e a Torá. A parte interna da sinagoga, com exceção do pátio, tinha aproximadamente 60 metros de comprimento por 18 de largura. Os mosaicos de padrões geométricos cheios de detalhes cobriam o chão. As inscrições na entrada da sinagoga
revelam o status social e político da comunidade judaica em Sardes. Além dessa sinagoga do terceiro século, as ruínas de Sardes ainda preservam o que restou do templo de Ártemis. E um grandioso ginásio que possui uma grande fachada de 2 andares. Agora percebam o contraste. Essa era a igreja cristã da época, perto do templo de Ártemis, a deusa grega da fertilidade. A igreja parece pequena e mostra como a idolatria era marcante. Os verdadeiros cristãos primitivos viviam cercados por uma cultura pagã que dominava absolutamente tudo, desde os monumentos aos costumes do cotidiano. Eles se sentiam bastante isolados aqui em Sardes. Não havia nada na cidade de Sardes que fortalecesse a sua fé. E às vezes, nessa situação, fica difícil enraizar a vida espiritual. Ela começa a ruir. A verdade é que os rituais substituíram a verdadeira espiritualidade. Então a palavra para Sardes prova que, embora a reforma tenha sido uma grande reforma, uma ação maravilhosa de Deus, do Espírito Santo e dos reformadores, ela não alcançou seu objetivo de restaurar a igreja ao ideal do Novo Testamento, ou seja, da igreja primitiva, aquela paixão, a palavra como fundamento dos apóstolos e aí por diante. Esta era a rua principal com muitas lojas, uma ao lado da outra, a maioria de judeus, mas tinha também a dos cristãos. A convivência entre judeus e cristãos era harmoniosa. O problema é que o relacionamento social ficou mais importante do que a manifestação da fé cristã. Era uma cidade com um bom potencial aquisitivo, um bom desenvolvimento financeiro, o que acabou contribuindo para que a maioria dos crentes procurassem essa vida de aparência integrada à realidade contextual, de exuberância financeira, bons relacionamentos, mas pura aparência, sem conteúdo e compromisso verdadeiro com Deus. A carta de João a Sardes também representa uma época espiritual da igreja, marcada principalmente pelo formalismo. Como as ruínas desse ginásio, eles viviam apenas de fachada e não existia nada por trás. Estavam mortos espiritualmente. Qual é o período da história representado pela igreja de Sardes? É o período que vai da reforma de Lutero, o ano de 1517, até o ano de 1730. Portanto, esta é uma igreja com novos desafios, vivendo após a reforma, após a idade das trevas, após o tempo em que a igreja esteve a serviço do Estado. Estas são as palavras da carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se não estiver atento,
Virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Qual é a mensagem da carta? Tem nome de que vives e está morto. Esta igreja, ou a esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem 7 Espíritos de Deus e que pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Nele está concentrado toda a bondade, toda a grandeza, toda a sabedoria, todo o conhecimento, e ele é capaz de trazer à vida aquilo que está morto. Hoje, uma mensagem aos mortos. Cristo envia de Pátimos, através do apóstolo João, uma mensagem aos mortos, isto é, mortos espiritualmente. O médico dos médicos, e eu o chamo assim, porque qual outro profissional poderia dar um diagnóstico dessa natureza? Cristo, o médico dos médicos, tinha uma preocupação especial com os crentes para os quais João escreveu. Ele queria diagnosticar os seus males espirituais. Ele queria prescrever alguns remédios. Presumimos isso pelo tom das mensagens às igrejas do Apocalipse. E podemos notar uma preocupação profunda na mensagem dada à igreja de Sardes. É assim que ela começa em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Este é um diagnóstico implacável. O que há de errado com este paciente? O paciente está morto. É o que esse médico da alma diz. Seu nome, o de uma igreja cristã, pode indicar que você esteja vivo. Você deveria estar vivo, mas na realidade você está morto. Bom, é nesse ponto que a grande parte dos médicos param de tratar o paciente. Eles suspendem a medicação, eles desligam os aparelhos vitais, é hora de chamar o necrotério. Mas Jesus Cristo não é um médico comum. Com Jesus existe esperança mesmo quando o paciente é aparentemente terminal. Jesus pode fazer alguma coisa mesmo quando a situação parece sem solução. E que prescrição o médico dos médicos tem para esse povo? Na verdade, aparentemente ela é bem simples. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 2 diz: "Sê vigilante, consolida o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto." Consolida o resto, as coisas que restam. Esta é a mensagem de Jesus Cristo ao povo de Sardes. Quando os crentes da cidade de Sardes olhavam em volta, tudo que viam era coisas contra eles, oposição de todos os lados. Talvez você se encontre nessa situação hoje. Você já chegou a um ponto em sua vida em que suas esperanças e sonhos morreram. Talvez se sinta assim agora. São os problemas, divórcio, a morte de um ente querido, a perda de um emprego,
Tragédias ocorrem e a gente muitas vezes se sente como morto. Nossa vida espiritual se esgota, estamos prontos para desistir. Mas o médico dos médicos tem uma mensagem para você. Ele diz: sê vigilante, preste muita atenção e consolida o resto. Talvez você consiga enxergar os cacos da sua vida, mas Jesus diz: eu posso fazer algo com esses cacos. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você me traga o que resta de você. Talvez seja muito pouco, talvez seja ridiculamente pouco, mas eu posso construir algo sólido com isso. Tragam-me os cacos, tragam-me os restos da sua vida. Há um motivo muito importante pelo qual esse médico dos médicos nos traz esta mensagem em nosso pior momento. Ele é o Deus dos recomeços. Ele não só cura, ele também recria do nada, ele cria algo novo. Jesus é quem dá a vida. Ele costuma usar o símbolo de uma vinha como símbolo de uma videira fluindo para a vida dos crentes. Uma vez, Jesus visitou um paciente doente na cidade de Cafarnaum. Era uma menina, a menina do chefe da sinagoga. A história é contada em Marcos capítulo 5. Quando Jesus chegou à casa dela, ele foi recebido por uma multidão que chorava e pranteava. A menina havia falecido, todos estavam aflitos. Jesus, entretanto, se dirigiu às pessoas e disse o que lemos em Marcos capítulo 5, versículo 39. Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Algumas pessoas acharam que fosse uma piada de mau gosto. Jesus pediu que elas saíssem do local e então ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Marcos relata o que aconteceu depois no versículo 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Marcos capítulo 5, versículo 42. A paciente podia estar morta, mas o médico dos médicos ainda podia ajudar. Ele era o Criador, ele era o Deus dos novos começos. Eu gostaria de convidar você para um exemplo impressionante de como Cristo pode ajudar a juntar os cacos e a começar tudo de novo. Foi algo que aconteceu aqui mesmo na Turquia, em uma área conhecida como Capadócia, um dos lugares mais fascinantes da Terra. Esta é a Capadócia, famosa por suas formações geológicas sem igual. Essa paisagem de contos de fadas na Turquia central inspirou mitos e lendas durante séculos. É um lugar povoado pela memória da história desde Alexandre o Grande aos sultões otomanos. Muitos dos seus habitantes foram crentes que fugiram para cá, tentando escapar da perseguição religiosa. Os fatos que ocorreram aqui são simplesmente mais impressionantes que as lendas do próprio lugar. Quem poderia imaginar que séculos atrás havia uma cidade subterrânea completa aqui, que esculpiu várias histórias em suas rochas, uma cidade que chegou a 20.000 habitantes. Hoje você vai descobrir um pouco dessa história surpreendente e entender o que essa história tem a ver com a carta endereçada à igreja de Sardes. Esta incrível paisagem serviu de abrigo natural ao longo dos séculos. As pessoas descobriram casas e cidades subterrâneas nessa macia rocha vulcânica. Em vários momentos da história cristã, crentes foram conduzidos ao deserto por autoridades hostis. Aconteceu com os cristãos primitivos da Ásia Menor,
região das igrejas do Apocalipse durante o período de perseguição romana. Também aconteceu mais tarde, quando os árabes atacaram de surpresa com o intuito de roubar. E aconteceu mais uma vez quando as forças turcas do Império Otomano avançavam sobre esse território. Muitos vieram para Capadócia. Essas estranhas formações de terra foram criadas a partir de enormes quantidades de larva e cinza depositada aqui por 3 vulcões. Ao longo dos anos, o vento, o gelo e a água erodiram o material, formando essas rochas pontudas. Os cristãos acharam que essas formações geológicas ofereciam excelentes esconderijos, estavam em busca de camuflagem em um lugar onde pudessem se defender de forças superiores. Então, esculpiram habitações nos picos rochosos. Eles isolaram-se nessa paisagem proibida. Que vista maravilhosa! Mas uma caverna talvez não seja a casa dos seus sonhos. Para muitos crentes que vinham para cá, isso devia parecer o fim da linha, o fim do mundo. Com certeza, eles achavam que a sua vida acabava aqui. Restava-lhes apenas alguns cacos da sua vida. E eu digo alguns cacos, pois trouxeram muito pouco para cá enquanto fugiam da perseguição. Em outras palavras, podíamos pensar que esse pequeno grupo de cristãos, diante da dificuldade de servir a Deus em um mundo secularizado e um ambiente hostil, estava como morto. Bem, pense melhor. Os cristãos também conseguiram construir igrejas aqui em Capadócia, e veja só o que eles fizeram dentro delas. Aqui nessa igreja talhada na rocha conhecida como Tokali Kilise, em todos os lugares fica evidente o compromisso dos crentes com a devoção ao seu Deus. Fica evidente nos trabalhos entalhados nessas colunas. Fica evidente no trabalho sobre esses magníficos arcos. E fica particularmente evidente nos afrescos no teto arqueado aqui e na capela principal. São 29 cenas diferentes sobre a vida de Cristo, sua anunciação, seu nascimento, seu batismo, os milagres que ele operou, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Aqui uma coisa é certa: Jesus estava em toda parte. Esta é uma pequena capela chamada El Malik Lise. Ela é talhada em pedra e foi o local de adoração dos crentes primitivos. São tantas pinturas maravilhosas cobrindo essas paredes, pinturas de patriarcas, profetas e anjos, mas o centro de tudo isso, revelando a profundidade da fé dos primeiros crentes, está a cruz de Cristo. Por fora, essas igrejas no deserto podem aparecer um monte de pedras inexpressivas, mas por dentro há uma explosão de fé viva, dando-lhes forma e cores. Por dentro, elas são cheias de intensa devoção. Estes crentes magníficos consolidaram o que sobrou e o que estava para morrer. Eles entregaram a Deus os cacos de suas vidas e Ele os ajudou a construírem algo belo e glorioso. Ao contrário da igreja de Sardes, a igreja no deserto, talvez aparentemente pudesse estar enterrada por fora, mas por dentro estava cheia de vida. O médico dos médicos estava operando aqui. Deixe-me contar outra coisa que o médico dos médicos prescreveu. É uma outra coisa na qual os crentes em Capadócia servem como exemplo para todos nós em todo o tempo. Veja em Apocalipse
capítulo 3, versículo 3. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. O médico dos médicos pede aos que enfrentam a morte espiritual para lembrarem-se das coisas maravilhosas que eles aprenderam sobre Deus. Lembrarem-se do tesouro que foi entregue em suas mãos. Sabia que foi exatamente isso que os crentes que fugiram da perseguição fizeram em Capadócia? Eles lembraram. Muitos haviam aprendido o evangelho com ministros do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Podemos ver um estilo bizantino claro em suas pinturas. Pode parecer um pouco diferente para alguns de nós acostumados à tradição cristã ocidental. Mas seja qual for o estilo de expressão, esses crentes lembraram-se do evangelho. Eles se lembraram dessas maravilhosas histórias sobre Jesus. Eles não as esqueceram aqui, onde parecia ser o fim do mundo. Eles não permitiram que elas se perdessem aqui na isolada Capadócia, e essa lembrança lhes aqueceu o coração. Eles se lembraram e encheram as suas igrejas com a face de Jesus. Eles também se lembraram com símbolos. Aqui, na igreja chamada Uzunlukilise, várias videiras estão pintadas na parede do santuário. Do que esses crentes estão lembrando? Eles estão lembrando desse versículo em João capítulo 15, versículo 5. Disse Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os crentes ali lembraram-se que podiam ser enxertados em Jesus, a videira. Poderiam absorver o seu alimento espiritual mesmo em lugares ameaçadores, mesmo em um ambiente hostil. O médico dos médicos podia sustentá-los. Queridão, querida, quando a esperança já não existe, lembre-se. Quando sentir espiritualmente morto, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez por você no passado. Lembre-se do que lhe foi dado. Lembre-se do que você ouviu. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra. Vamos ver mais uma mensagem que o médico dos médicos deu ao povo em Sardes, o lugar dos mortos. Podemos encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Que palavra encorajadora! Que palavra de encorajamento, de fortalecimento, mesmo em um grupo que parecia morto. Jesus identifica pessoas que viviam dignamente, que não contaminaram as suas vestiduras. Foi uma maneira de dizer que eles não desistiriam, não abririam mão da sua fé. Jesus tomou como referência aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que mantiveram fiéis à palavra de Deus. E então ele prometeu maravilha a todos que o seguiam. Jesus iria confessar diante do Pai Celestial o nome deles, dizer coisas boas sobre eles, iria ouvir o vasto grupo de vencedores fiéis à palavra de Deus. No livro do Apocalipse,
lemos sobre a grande multidão vestida de branco. Este é o plano do médico, dos médicos, que pede que entregamos a ele os cacos da nossa vida. Este grande médico promete criar uma maravilhosa comunidade, uma comunidade bíblica a partir daqueles que se mantiveram firmes. É isso que ele faz. Ele é o Deus do recomeço. Deus também criou um recomeço muito significativo em um momento crucial da história. A igreja de Sardes também representa o período da história, ou representa um período da história, um período da reforma. Durante séculos e séculos em que a verdade de Deus foi reprimida, fiéis homens e mulheres de Deus ofereceram-se para defender a sua causa. A verdade que se perdera de vista ao longo do tempo voltaria a brilhar. A verdade de Deus não seria esmagada para sempre. Deus levantou os reformistas. Os valdenses copiaram as escrituras à mão de seus esconderijos nas montanhas no norte da Itália e no sul da França. Eles enviaram moças e rapazes por toda a Europa para transmitir a palavra de Deus. Na Tchecoslováquia, John Ross, com seu amigo Jerônimo, fizeram da obediência a Deus um lema. O reformista alemão Martinho Lutero retomou a verdade da salvação pela fé. John e Charles Wesley iniciaram um despertamento poderoso na Inglaterra, enfatizando a santidade, o crescimento da graça. Durante esse período da história da igreja, que podemos chamar de período de Sardes, durante a reforma do ano de 1517 a 1730, as verdades bíblicas que estavam perdidas de vista foram retomadas. Verdades bíblicas como o batismo por imersão, a segunda volta de Cristo, o sacerdócio universal dos crentes e a obediência à lei de Deus foram abraçadas pelos cristãos de todas as partes leais à Bíblia. Deus criou um novo começo para a sua verdade. Ele criou um novo começo para o povo que enfrentava perseguição. É uma cidade subterrânea incrível. Ela ocupa 5 quilômetros quadrados e era capaz de abrigar 20.000 pessoas. Era o esconderijo perfeito, a salvo dos soldados destruidores, a salvo do mundo secular acima. Era um abrigo para os refugiados cristãos na era bizantina. É fácil até se perder em meio a esses cômodos talhados na rocha. Você desce os andares e passa por várias moradias. É como andar um andar após o outro e após o outro. É incrível que haja 19 histórias aqui que um dia se conectaram através de moradias, cozinhas, salas de reuniões e igrejas. Túneis de ventilação foram especificamente construídos para trazer ventilação aos andares mais baixos. As câmaras subterrâneas um dia foram iluminadas por tochas e lamparinas. Entradas estratégicas podiam ser fechadas com uma enorme pedra redonda semelhante a uma mó. Ela era mantida em um nicho onde podia ser rolada por uma passagem, isolando-os completamente dos ataques. Impressionante a solução e a vida que essa gente encontrou quando tudo parecia estar morto. Nessa área da Capadócia, encontramos algumas dessas cidades subterrâneas e sabe o que vemos em muitas delas? Várias capelas cristãs e também vários locais de adoração. Os poucos que sofreram perseguição transformaram-se em muitos. Os primeiros a lembrarem fizeram uma enorme comunidade se lembrar. Os primeiros a juntar os cacos inspiraram muitos a fazerem o mesmo. Cristãos amedrontados tornaram-se vencedores. Os pobres que fugiam em trapos serão vestidos com vestes brancas.
Aqueles silenciados pelas autoridades hostis verão seus nomes confessados por Cristo diante do Pai Celestial. Juntos, eles levantavam as suas vozes nesses lugares, vozes de louvor que ecoavam do subsolo das câmeras e se propagavam para longe, vozes confiantes, vozes fervorosas que louvavam o médico dos médicos, o Deus da nova criação, o Senhor dos novos começos. Essa foi a mensagem à igreja morta em Sardes. Eu posso fazê-la viver novamente. Seja um galho da minha videira e eu lhe darei alimento. Talvez você até pense que está no fim da linha hoje. Talvez a sua vida espiritual tenha se esgotado e você se encontra espiritualmente morto em um verdadeiro deserto. Então tome posse dessa mensagem do médico dos médicos. É uma mensagem para você quando parecer não haver mais esperança. É uma mensagem a nós quando nos sentimos mortos espiritualmente. O Criador diz: entregue-me os cacos da sua vida. Eu posso criar algo lindo com eles. O Criador diz: lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que eu dei a você. Eu posso criar algo lindo com isso. Ele diz: com o pouco que há, eu posso construir uma fé forte, uma comunidade forte espiritualmente. Por favor, entregue a Ele hoje o que lhe resta. Ligue-se à videira da vida. Abra o seu coração para Ele. Dê a Ele as brasas apagadas da sua fé. E permita que o Espírito Santo transforme-as em uma grande chama. Dê a Ele o seu pouco e permita que Deus transforme em muito. Entregue a Ele o que você tem e Ele transformará em algo glorioso. Permita que Ele crie algo belo com os cacos, os poucos cacos que restam. Por que não aceitá-lo nesse momento? Por que não dar a Ele agora o pouco que resta da sua fé? Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi.
um dia brilhou em mim. Deus glorioso, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Pai querido, por trazer essa mensagem tão animadora, nos preparando, Pai querido, para que o nosso cuidado nos mantenha alertas, a fim de que, diante das dificuldades, nós não nos conformemos com este mundo. Mesmo que a adversidade seja grande, Pai querido, que a gente não viva uma vida só de aparências, para se ajustar e para ser aceito, Pai querido, dentro dos nichos, dentro das realidades, dentro dos contextos, quer sejam sociais, Pai querido, quer sejam familiares, que nós possamos ser firmes e nunca, Pai querido, viver uma vida de aparência. Eu sei, Pai querido, que em alguns momentos as adversidades da nossa vida também nos faz sentir como mortos, sem esperança. Hoje o Senhor está dizendo que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor fortalece aqueles que estão vivendo em momentos difíceis, em verdadeiros desertos. E o Senhor diz que uma vida entregue nas tuas mãos, o Senhor pode produzir algo tão lindo. E o Senhor diz que aqueles que já sentem como mortos, já não sentem mais, Pai querido, a alegria da salvação. E o Senhor pode devolver a vida. Que palavra, meu Deus. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas fragilidades. E Deus glorioso, aparelha-nos, fortaleça-nos, anima-nos para que possamos viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Independente da circunstância, independente das situações. É a nossa oração, é o nosso clamor e a nossa gratidão, porque do Senhor recebemos força para assim viver. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.